Sejam todos muito bem-vindos, todos aí que estão no Zoom, a minha sincera gratidão. E vamos que vamos. Eu sou Igor Silva, analista e trader experiente com mais de 12 anos de experiência no mercado Forex e CFD e especialista em análise técnica. O tema de hoje é gestão de risco, o tema mais importante, inclusive, para um trader. Você já nos segue no YouTube? Se não, está na hora de seguir Admirals Português, ok? É só você nos seguir e ativar o sininho para todas as notificações. Vamos lá. Introdução à gestão de risco. A gestão de risco é crucial para a sobrevivência e o sucesso no trading. Ela envolve a identificação e avaliação de riscos para minimizá-los. O que é risco no trading? Risco no trading refere-se à possibilidade de perda financeira nas negociações. É um elemento intrínseco ao trading que deve ser gerenciado eficazmente. A importância da gestão de risco. A gestão de risco pode proteger o capital do trader, reduzir a volatilidade dos retornos e maximizar a lucratividade ao longo do tempo. Risco por operação. Determinar o risco por operação envolve definir o quanto você está disposto a arriscar em cada negociação. Geralmente, uma porcentagem do seu capital de trading. Stop loss. Um stop loss é uma ordem colocada com o corretor, a corretora, para vender um título, um ativo, um instrumento de negociação quando atinge um determinado preço. É uma ferramenta crucial de gerenciamento de risco. Stop loss e take profit. Enquanto o stop loss limita as perdas, o take profit, ou alvo, fecha a operação quando um certo nível de lucro é alcançado. Ambos são componentes fundamentais do plano de trading. Relação risco-retorno. A relação risco-retorno é a relação entre o risco de perda e o potencial de lucro numa operação. Deve-se sempre buscar um equilíbrio apropriado. Diversificação. Diversificar as operações podem ajudar a minimizar o risco. Ser um trader multimercado evita que todo o capital seja exposto a um único tipo de ativo ou mercado, ou seja, você pulveriza os riscos. Matematicamente, isso é eficaz. Gerenciamento de risco psicológico, uma outra parte da gestão que pouco é falada, atrelado ao risco, de capital, é o risco psicológico que afeta diretamente o seu capital, a sua tomada de decisão. A psicologia do trader é uma parte importante da gestão de risco. Ter um plano de trading é seguir rigorosamente, tá? Quando você segue rigorosamente, te ajuda, ok? A manter as emoções sob controle. Se as emoções estão sob controle, naturalmente você vai ter constância. Uso de alavancagem. A alavancagem permite que você opere com mais dinheiro do que o disponível em sua conta. Embora possa potencializar lucros, também pode aumentar as perdas. Então, é importante na gestão de risco usarmos a alavancagem com sabedoria, tá? Porque a alavancagem faz com que você possa ter ali em uma operação, tá? Recursos suficientes para compor, aquela operação, compor aquela posição. E sabendo usar, é muito eficiente, ok? Tanto para o seu retorno, tá, em potencial, como também para a sua proteção. É só saber usar de forma equilibrada e consciente. A alavancagem é uma amiga do trader. Depende dele saber utilizá-la com racionalidade. Estratégias de gestão de risco. Existem várias estratégias para gerenciar o risco no trading, incluindo hedging, diversificação, utilização de stop loss, take profit, como a gente falou, entre outras mais complexas. Hedging. Hedging é uma estratégia usada para compensar potenciais perdas. Por exemplo, um trader pode abrir uma posição longa em um ativo e uma posição curta, ou seja, long and short, ok? Em um ativo relacionado.
Evitando o overtrading. Overtrading acontece quando realizam muitas negociações, o que pode levar a uma gestão de risco inadequada. É importante ter disciplina e seguir o plano de trade. Agora eu vou puxar aqui para mim, voltar à minha imagem, porque a gente vai bater um papo exatamente sobre o overtrading. O overtrading, ele é o grande vilão, tá? Da indisciplina, o grande vilão que dificulta o processo de constância, né? De um trader que almeja ali se tornar profissional, ou seja, ter ganhos regulares, né? Mesmo, lógico, naturalmente você vai sofrer rebaixamentos, porque todos os traders sofrem rebaixamentos, mas consistência é ao longo do tempo, no longo prazo, você ter, né, adquirido mais recursos do que aquele que você arriscou e perdeu. Então, a consistência, ela se dá quando a gente estabelece regras, tá? Essas regras, elas são fundamentais. E quando a gente quebra essas regras, entra o overtrading. Então, o overtrading é a quebra dessas regras que, por alguma questão ou psicológica do trader, ou o mercado está num dia muito nervoso, o trader realiza mais operações do que a sua gestão de risco comporta, né? Um exemplo, você está fazendo ali uma gestão por operação em scalping, né, que é operações mais arriscadas, de 0,25%, tá, de risco por operação. E aí você colocou no seu plano de trading que você irá fazer 3 operações como aquela num dia. Só que o mercado está muito nervoso, você se torna ansioso por conta do nervosismo do mercado, da volatilidade do mercado, ok? Isso é comum, e aí perde a mão, ou seja, clica muito mais do que deveria dentro do seu plano de trade, tá? E em vez de, um exemplo, você entrou ali em 10 operações de scalp, só que o certo era 3 operações de scalp num dia. Então, em vez de você arriscar 0,75% da sua conta, que seria insignificante, mesmo que as 3 fossem perdas, tá? Com 10, você estaria arriscando 2,5%, tá? Da sua conta, o que já é uma perda. 10, né? Vamos colocar aí, bem maior, ok? Com potencial, né, destruidor bem maior para a sua conta, que não se sustentaria no longo prazo para operações dessa natureza. Então, a gestão de risco, ela vai falar o seguinte, olha, eu vou operar X tantas vezes, ok? E com esse valor cada vez. No máximo, eu vou operar tantas posições, vou abrir tantas posições. Então, esse capital eu já reservo para o risco. Então, você já fica ciente que aquele capital que você está colocando risco, nesse exemplo aí, 0,75, né? 0,75% seriam 3 operações de scalping. Essas operações ela já está contabilizada, já estão contabilizadas no que você pode perder no dia, ok? Já está contabilizado. Então, você fica tranquilo, já contabilizei essa possibilidade e está dentro do meu sistema. Agora, se você clica mais do que deveria e você perde 2,5%, abrindo e fechando várias operações de scalping, a possibilidade de você operar ainda mais e de uma forma mais agressiva, mais irracional e continuar assim ao longo dos próximos dias, inclusive, porque quando você tem um dia de overtrading, naturalmente, se no outro dia você não recondicionar, né, refletir sobre o que aconteceu, modular, entender por que aconteceu e corrigir o erro, no próximo dia você vai continuar, depois vai continuar, depois vai continuar, até a conta acabar. O que a gente deve evitar é ter um dia normal, ter um dia ruim. Todos os traders têm. É ter um dia ruim. Isso é gestão de risco, tá, gente? É ter um dia ruim e, quando eu terminar o dia, refletir, esfriar a cabeça, colocá-lo no diário de trading, ok? Corrigir
através de um processo de reflexão sobre o que levou você a sair, né, do combinado, sabendo que o combinado é seguro, que o combinado no longo prazo ele traria resultado, né? Então, por que sair? Você tem que descobrir o porquê, corrigir isso, e você tem que esperar o tempo necessário para você corrigir isso, ok? Se você não conseguiu corrigir para outro dia, não vai, espera, ok? Trabalha a sua cabeça para você conseguir corrigir isso e só voltar para o mercado quando você sentir a segurança de que aquele gatilho que te levou ao overtrading foi resolvido, ok? Que aquilo de fato foi sanado e vá aos poucos ganhando confiança novamente, ou seja, reduzindo até a mão, tá? Quando você retornar, e cauteloso, um passo por vez, ok? E assim você vai conseguir se recompor. Vamos voltar aí para o material, que tem muita coisa boa para a gente abordar aqui. Dimensionamento de posição. O dimensionamento de posição é outra técnica de gestão de risco e, na minha opinião, muito importante. Ela envolve a determinação do tamanho da posição a ser negociada, baseada na quantidade de risco que se está disposto a assumir. Ajuste de stop loss. Ajustar o stop loss conforme o mercado se move a favor, que seria o trailing stop, né? Pode ajudar a proteger lucros e limitar as perdas. Testando estratégias de gestão de risco, é importante testar suas estratégias em um ambiente controlado, como a conta de demonstração ou uma conta real de valor pequeno, ok? Antes de aplicá-las em operações reais, ou seja, no tamanho da sua conta real, vamos colocar assim. A importância da educação contínua, né? Manter-se atualizado com novas estratégias e técnicas de gestão de risco pode melhorar a sua eficácia como trader. Agora a gente vai entrar em fatores psicológicos na gestão de risco, tá? A psicologia, ela desempenha um papel crucial no trading. Saber quando você está emocionalmente comprometido e como isso pode impactar suas decisões é vital para a gestão eficaz do risco. Olha aquilo que a gente falou lá atrás, o quanto a mente, o emocional é importante para a gestão financeira. As duas são irmãs gêmeas, tá, gente? A gestão financeira e a gestão emocional são irmãs gêmeas. Identificando o seu perfil de risco. Antes de começar a operar no mercado Forex, qualquer mercado, na verdade, mas aqui a maioria opera Forex, né? Mas para qualquer mercado isso serve. É fundamental entender qual é o seu perfil de risco. Traders diferentes têm tolerância ao risco diferentes e é importante adequar suas estratégias de trading a isso. Fatores que influenciam o perfil de risco. Vários fatores podem influenciar seu perfil de risco, incluindo sua experiência de trading, sua situação financeira, seus objetivos de trading e também, gente, a sua personalidade. Tem gente que é mais fria, mais tranquila. Tem gente que é mais emotiva, mais ansiosa, tá? Então, não tem uma fórmula para todo tipo de trader. Não. O autoconhecimento é muito importante, porque, um exemplo, um trader ansioso, ele trabalhar o swing, um exemplo, uma operação que vai durar dias, poxa, pode se tornar difícil, pode se tornar aflitivo para ele, né? Ao mesmo tempo, ele pode se desenvolver aos poucos nessa habilidade, até para tratar a própria ansiedade. A gente vai trabalhar isso mais na frente, algumas dicas bem espertas para vocês. Todos esses fatores devem ser levados em conta ao desenvolver sua estratégia de gestão de risco, né? Por isso que falo, é muito importante o autoconhecimento. Classificações de perfil de risco. Geralmente, os perfis de risco são classificados como conservador, moderado e agressivo. Traders conservadores tendem a preferir estratégias de baixo risco, enquanto os agressivos estão mais dispostos a assumir riscos em busca de maiores retornos. E um exemplo que a gente dá para operações diárias é os scalpers, né? Os scalpers são naturalmente mais agressivos. Isso não é ruim, ok? É um perfil, né? Já nós observamos que tem alguns traders que operam, né, day trade,
mas fazem 2 operações ali no dia, ou seja, tem um perfil que é agressivo, porque todo day trader, né, se caracteriza como agressivo, mas mesmo assim é mais moderado em sua agressividade. Já os scalpers, que realizam mais operações, tem que ter muito cuidado para não fazer mais operações do que o seu financeiro diário comporta, né? É por isso que essa atividade de scalper, né, é tão complexa, ok? Tem que ser muito experiente, tá bom? Mas é possível. Para definir o seu perfil de risco, é útil fazer uma série de perguntas. Vamos lá, gente, muita atenção agora. Quanto do meu capital estou disposto a arriscar em uma única operação? 1. 2. Quanto estou disposto a perder antes de parar de operar por um dia? Anotou? Vamos à terceira. 3. Quanto risco estou disposto a assumir para alcançar meus objetivos financeiros? Isso é muito importante, porque existem alguns traders que colocam objetivos gigantes, mas bem distantes do tamanho da sua conta, e não estão aptos a assumir o risco para atingir esse objetivo. Então, tem que ter racionalidade e coerência. Mas, como falo, se você utilizar todo esse conhecimento para a via prática do seu dia a dia, você vai conseguir sim. Ou seja, é possível para todos. Conhecer o seu perfil de risco pode ajudá-lo a desenvolver uma estratégia de gestão de risco eficaz. Por exemplo, se você é um trader conservador, pode preferir estratégias que envolvam operações de menor risco e um stop loss mais apertado, mais justo, tá? Cada trader tem um nível diferente de tolerância ao risco. É importante identificar o seu próprio nível e incorporá-lo em seu plano de trade. Análise de risco versus recompensa ajuda os traders a identificar se uma negociação é potencialmente lucrativa. O objetivo é sempre buscar negociações onde a recompensa potencial ultrapasse o risco. Naturalmente, é uma estratégia que eu gosto de gestão. Agora, eu conheço outros excelentes traders, alunos e etc., que preferem uma assertividade, que preferem sair da operação, né? Como se fala, né? Com o dinheiro no bolso, né? Bater o seu take, seu alvo, o mais rápido possível. E, por conta disso, abre mão um pouco da razão e risco-retorno. Mas eu, pessoalmente, a minha opinião é que ela vale a pena e é algo que eu sempre enfatizo nas minhas aulas, mas isso varia de profissional para profissional, né? De trader para trader. É aquela coisa, é perfil. Cada um tem o seu perfil e não tem, né, uma voz da razão, né? Todos estamos certos dentro do nosso perfil, né, operacional. A alavancagem pode amplificar tanto lucros quanto perdas. Os traders devem usar a alavancagem com cautela e compreender completamente seus riscos, ok? Então, você tem que saber utilizar a alavancagem corretamente, porque a alavancagem, ela existe ali para ser sua amiga, né? Ela se torna sua inimiga quando você faz um uso equivocado dela, ok? Ou seja, tem que usar com segurança. Diversificação, né? Diversifique suas negociações, porque isso pode ajudar a reduzir o risco e significa negociar uma variedade de ativos em vez de concentrar todo o capital em um único ativo, que é você pulverizar o risco. Você operar ali vários ativos, né? Em harmonia, vamos colocar assim, que tenham uma correlação, seja positiva, seja negativa, de mercados diferentes. Você está diversificando, você está pulverizando o risco, porque é assim que as grandes instituições trabalham, ok? Uso de indicadores para gestão de risco. Indicadores como o índice de força relativa ou as bandas de Bollinger podem ajudar os traders a gerenciar riscos, fornecendo sinais sobre a compra ou sobre a venda. Isso aí é realmente para quem está começando no iniciozinho, vai ter com essas ferramentas um indicativo de um momento ali de realização, né? De lucros, de take, um momento de fato de se livrar de uma posição. Esses, vamos colocar, indicadores clássicos, eles têm
essa função. Mas existem outras formas muito mais sofisticadas e a gente vai trabalhar elas. Gerenciamento de risco em diferentes estratégias de trading. Dependendo da estratégia de trading que você usa, scalp de trading, swing trade, diferentes técnicas de gestão de risco podem ser aplicadas. Ajustando a gestão de risco para diferentes condições de mercado, isso é muito, muito importante. Diferentes condições de mercado, volatilidade, liquidez, requerem ajustes na gestão de risco. É importante adaptar-se às mudanças de mercado. Gerenciando o risco com análise fundamental. A análise fundamental fornece informações sobre os eventos econômicos que podem afetar os preços dos ativos. Incorporar essas informações em sua gestão de risco pode ajudar a prever movimentos de preço. Já conhece o copy trading da Admirals? Copie os trades mais bem-sucedidos ou você também pode estar entre os trades que compartilham suas experiências com outras pessoas. Tem dúvidas sobre o copy trading? É só entrar em contato com o nosso executivo de conta, Eric Oliveira. Gerenciando risco com análise técnica. A análise técnica fornece informações baseadas em padrões gráficos, indicadores técnicos. Esses dados podem ser usados para implementar estratégias de gestão de risco eficiente, né? Um exemplo, regiões ali de suporte, de resistência, são boas regiões para a proteção, né, do seu stop loss, ok? Então, existe várias maneiras de você utilizar a técnica para amplificar a qualidade da sua gestão de risco. Uso de ordens stop loss e take profit. As ordens stop loss e take profit são ferramentas eficazes na gestão de risco, permitindo que você defina o ponto de saída de uma negociação para limitar perdas ou garantir lucros. À medida que o mercado se move, como falamos anteriormente, agora com mais detalhe, você pode dar seus stops e limites, né? Isso pode ser benéfico, você pode proteger lucro e limitar perda. Muitas vezes, o que acontece é que você consegue com o trailing stop, um exemplo, que é um elemento da gestão de risco super eficaz, que é quando você vai levando, né, o stop já no lucro andando com a tua operação, você consegue levar a operação a um lucro bem maior, né? Além de você estar ali ganhando na operação, a partir do momento que ele já está além de onde você entrou, com risco zero, o que dá tranquilidade naturalmente emocional de você conseguir seguir uma tendência forte, ok? Até o ponto que você tem algum sinal, ou seja, uma rejeição de um suporte, uma rejeição de uma resistência, né? A formação de padrões de candles ali de alta confiança mostrando, olha, está na hora de sair, está na hora de realizar essa operação, ok? E desativar o trailing stop através da realização da sua operação. Diário de trading, gente, isso aqui ajuda muito, mas muito mesmo na gestão de risco, porque é através disso que você modula. O diário de trading é um lugar onde estão as informações sobre o teu histórico no mercado, na tua profissão. Manter um registro de todas as suas negociações podem ajudar a analisar o desempenho, identificar pontos fracos em sua estratégia de negociação e melhorar a gestão de risco. Uso de ferramentas de gestão. Existem várias ferramentas disponíveis para ajudar na gestão de risco, calculadores de risco, recompensa, software de gerenciamento de portfólio, um monte. Hoje, o que mais temos são recursos, né? Para quem opera ali no MetaTrader mesmo, né? A própria Admirals, no MetaTrader, na atualização, né? Da Admirals para o MetaTrader, tem várias ferramentas ali de gestão, né? Que muito, inclusive, muito sofisticadas, que pode te ajudar. Controle emocional. Esse é um ponto que sempre a gente volta atualizando, né? E dando um significado mais amplo, porque isso é a chave, né, para você vencer nos mercados, né? Os mercados, eles não são complexos, né? Apesar de sim ter uma carga de complexidade, né, inerente. Mas a natureza de um gráfico é simples, né?
a leitura do preço, naturalmente é simples. O que torna difícil é exatamente a nossa relação com o risco. Então, a questão não é o gráfico, a questão é a execução. Por isso que eu falo sempre do planejamento estratégico e operacional. Então, negociar emocionalmente pode ser perigoso, que é aquela operação de vingança, né? Você teve operações ali com stop, aí você está nervoso, aí você vai colocar aquele nervosismo, aquela ansiedade na sua operação, buscando resolver, compensar, recuperar e acaba perdendo a conta. Então, manter o controle emocional é uma parte essencial na gestão de risco. Arte da paciência. Negociações apressadas geralmente levam a erros. A paciência é uma virtude na negociação, permitindo-lhe tomar decisões ponderadas e bem pensadas. Quando a gente abre uma posição na agonia, porque você está vendo ali que está formando a operação, mas não dá tempo de você fazer um estudo mais detalhado, e aí você entra na operação, porque intuitivamente você acredita que aquilo é bom, você acaba tendo, na maioria das vezes, perdas, né? Então, as operações têm que seguir uma linha de raciocínio, de reflexão antes, né? Que é aquela coisa, aquele processo de etapas, né? Eu tenho uma linha de raciocínio que é assim, eu tenho lugares específicos no gráfico que eu opero, quando chega naquele lugar específico, parte 2, quando chega naquele lugar específico, eu espero o mercado ou rejeitar, ou romper aquela região específica, e parte 3, eu vejo o contexto e vejo que aquela rejeição, aquele rompimento, me dá a oportunidade de estar posicionado. Então, são 3 etapas que eu sigo, ok? Por isso que tem que ter paciência, tem que ser bastante metódico, né? Opere com Admirals, corretora Forex e CFDs com mais de 8.000 instrumentos financeiros, presença global com suporte à Latam, licenciada, regulada por CISEC, FCA, EFSA, JSC e ASIC. Spreads competitivos para o Eurodólar, para o DAX 40 e muitos outros, e com as melhores plataformas do mundo. Uso do risco para recompensar a razão. A relação risco-recompensa é um aspecto fundamental na gestão de risco. Ela ajuda a avaliar se o potencial do retorno vale o risco envolvido. E é aquilo que falei, vale muito o perfil do operador, né? Do trader, do analista. Cada um tem o seu perfil, porém, isso é a minha visão pessoal sobre o tema. O impacto do tamanho da posição. O tamanho da sua posição em uma negociação influencia, e muito, né, o risco. Negociar com tamanhos de posição adequados ao seu saldo de conta pode ajudar a gerenciar riscos. Hoje a gente tem uma infinidade de ferramentas de gestão que você coloca lá os níveis, né, de entrada, de stop, de alvo, e o quanto, né, qual é o valor que você quer arriscar ali, e ele já dá o lote, né? Então, a gente tem hoje várias ferramentas, inclusive, como eu falei, aqui na Admiral você tem ferramentas de gestão nesse nível, que são excelentes. Então, vale a pena utilizar essas ferramentas para você ter uma adequação, né, de lote, porque cada ativo vai ter um valor, né? O lote vai expressar, cada instrumento de negociação, cada par de moeda mesmo, etc., cada lote ali vai expressar um valor diferente. Gestão de risco em negociação de longo prazo. Em operações de longo prazo, a gestão de risco pode envolver uma análise mais profunda, como fundamento de mercado e uma maior diversificação. Essa parte é importante, tá? O fundamento para a operação de longo prazo. Então, na operação para meses, gente, você tem que também, não só o gráfico, mas estudar todo o cenário ali daquele instrumento de negociação, daquele ativo, para que você possa adequar a gestão para o nível de risco, né, que os fundamentos vão apontar. Isso é para quando a gente está na operação a longo prazo. Contas de demonstração para gerenciamento de risco. A conta demo, gente, para aprendermos, ok? E testarmos qual o melhor gerenciamento para a gente, ela é ideal, ok? Contas de demonstração permite que os traders testem suas estratégias de gestão de risco sem arriscar
dinheiro real. Então, você está lá operando a sua conta real, beleza. Aí você tem uma nova perspectiva ali. Ah, eu vou tentar uma coisa nova na gestão. Então, o que é que você faz? Continua com a tua conta real, mas vai testar coisa nova na conta demo. Não testa coisa nova na conta real antes daquilo ser efetivo, dar resultado. Então, o que é que você faz? Está lá operando com a sua continha real, beleza? Ah, tive uma ideia aqui, através do meu plano de trading, eu vi que eu tenho que mudar isso aqui, tenho que melhorar isso aqui, e eu vou fazer dessa forma. Beleza, então faz isso na conta demo e mantém operando a forma antiga, na conta real, até que você consiga ver que aquela melhoria na tua gestão, ela é efetiva. Aí sim, você traz aquilo, tá, para a sua conta real. São dicas espertas, mas que vale muito, ok? Então, a gestão de risco é uma parte essencial na negociação, ok? Desenvolver uma estratégia eficaz de gestão pode ajudar a limitar as perdas e aumentar os ganhos em potencial. Então, gente, vou voltar para mim para a gente conversar mais um pouco sobre esses temas e também podem fazer perguntas, ok? Quem tiver dúvidas, quem quiser saber mais sobre o tema ou tiver alguma questão aí que eu possa ajudar, pode fazer a sua pergunta, tá bom? A gestão, gente, quando nós falamos sobre limites, né? Eu acho que o principal ponto são os limites, sabe? Quando você estabelece inicialmente um limite financeiro por operação, um limite financeiro para o dia, um limite de operações do dia. Isso é para quem é day trader, tá? Você tem que estabelecer um limite de operações para o dia também. Não vale só colocar o limite financeiro, tá? Por quê? Eu vou te explicar o porquê disso. Muitas vezes você está ali operando, mas o mercado não está respondendo, está lateral, está dentro de uma faixa de preço, fica preso ali entre um suporte e uma resistência estreita, não está interessante, não está imprimindo uma tendência. Quanto mais você insistir, é certo que você vai bater o seu limite de perda do dia. Então, se você tem um limite de operações, um exemplo, um limite de 3 operações, 3 loss, melhor, 2 loss seguidos. Você é day trader, você colocou assim: se eu levar 2 loss seguidos, eu paro no dia, eu só volto amanhã. E você tinha um total de 3 operações, é o máximo para o dia. O que é que acontece? Você poupou em um mercado ruim, porque se ele te estopou 2 vezes, a chance de estopar a terceira é grande, porque significa que o mercado está lateral, que o mercado está ruim. Se a sua estratégia de tendência, o mercado está lateral. Se a sua estratégia é para o mercado lateral, ele está em tendência, porque te estopou 2 vezes. A chance de estopar a terceira, isso é estatística. É grande, é gigantesca. Então, o que é que a gente tem que fazer? Estabelecer limite de perda seguida de operação, tá? Para a gente não precisar chegar até o ponto de ir para o limite financeiro do dia para parar. Por quê? Quando tu bate o limite financeiro do dia, o que é que acontece no outro dia? Você fica inseguro. Porque você pensa, caramba, eu bati o limite financeiro, tem que ter cuidado hoje. Mas se você tem um limite de 2 operações de loss seguido para tu parar, sem precisar chegar na terceira, tu vai dizer normal, é da vida, é da profissão, tudo bem. O quão aquilo bateu na sua mente de positivo, tipo, ok, eu parei, mas eu não bateu o limite do dia. No outro dia você vem com confiança. É mais um dia de trabalho, tá tudo bem. Pelo simples fato de você não ter batido o limite de perda do dia. Porque você colocou esse dispositivo. Se eu perder 2 operações, eu não vou continuar, porque significa que o mercado não está encaixado com a minha técnica. Outra coisa importante, muito se fala, e isso a gente viu aqui, muito se fala de você se especializar em um ativo só. Se você se especializa em um ativo só, eu sou um trader macro, né, multimercado. Se você se especializa em um ativo só, se a sua técnica é de tendência e aquele ativo, aquele instrumento de negociação passa um mês lateral, o que que acontece? E você faz operações diárias nesse ativo. Você vai ter um índice de loss gigante naquele mês. Porque a sua técnica, nesse exemplo, é tendência.
Olha que interessante isso. Agora, se você opera 3 ativos, mercado diferente. Eu opero um par de moeda, eu opero uma commodity, um exemplo. E eu opero um índice de ações. Só esses 3, porque eu estou começando agora, eu vou separar esses 3 aqui. Opero o ouro, opero o SDJPY, um exemplo, e opero o SP500. Você está em 3 mercados diferentes, mas eles são correlatos, sabia? Eles andam juntos dentro de uma correlação positiva ou negativa, indo junto com o ativo correlato quando ele sobe, ou fazendo o oposto dele. Quando ele sobe, o ativo cai. Ou seja, a correlação pode ser positiva, pode ser negativa. Isso ajuda até como confirmações. Quando você observa o mercado como uma grande cesta, com vários ovos de cores diferentes, você pulveriza o risco, porque cada tipo de mercado, ele tem suas características próprias, mas estão conectados no mundo globalizado de hoje. A economia, ela é uma grande, a economia global é uma grande rede, ou seja, os índices influenciam as commodities influenciam as moedas, aí moedas são influenciados pelo tesouro, e assim vai, gente. Pegar aí um ativo de cada tipo de mercado, desses mercados mais líquidos. Também é importante operar ativos líquidos. No Forex, operar os majors, os minors, mas não operar exóticos. Ao mesmo tempo, os índices também, operar índices americanos. Dos europeus, eu só gosto do DAX. Os outros não acho muito interessante em termos de tecnicidade, em termos de liquidez. E as commodities, as duas mais potentes, são super parrudas, super líquidas, técnicas, ouro, petróleo. Então, quando você forma essa cadeia de valores da gestão de risco, são cadeias de valor. Eu pulverizo o risco quando eu entendo que o mercado se move em blocos que estão conectados ali, e se um ativo está parado, se um instrumento de negociação está parado, tem algum mercado que está andando. Então, se eu estou também dando, né, atenção a pelo menos um instrumento de negociação desse outro mercado, ele pode salvar meu dia. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? De estar com ativo, com instrumento de negociação ali, não estava acontecendo nada, e aí todos os mercados parados, só tinha um ativo de um mercado que estava ali despontando e salvou meu dia. Isso acontece constantemente. Então, por isso, lógico, quando você está começando, quando você é iniciante, lógico, você tem que aprender. E para aprender, você tem que pegar um ativo só e trabalhar ali, testar todas as suas técnicas, a sua forma de enxergar o trading, porque é muito particular, e através da sua experiência, partir para essa visão de diversificação, de pegar ativos ali para observar, como eu falei, no mínimo 3 de mercados diferentes. Vai pulverizar, vai te ajudar. Mas antes disso não. Antes disso, você tem que primeiro aprender. Você aprende em um só. Quando você conseguir aprender, colocar em prática e ter os primeiros resultados, aí está na hora de ter uma gestão e uma visão mais profissional da coisa. Então, recapitulando, limite de perdas por operação, dimensionado, né, no tamanho da tua conta. Limite de operações no total, tá? E de loss seguido. É 2 limites diferentes, anotem aí. Limite pelo total de operação, ter no dia X operações, não posso passar disso. E também ter X operações de loss seguido. Se não bater no teu financeiro, além do financeiro, por operação, ter também o financeiro do dia. E se não bater no teu financeiro, mas tiver 2 loss seguidos, saia. Porque o mercado não está imprimindo. E, ao mesmo tempo, recapitulando mais uma vez, né, não está imprimindo o viés de sua posição. E, mais uma vez, recapitulando, se você puder pelo menos pegar um ativo de cada mercado líquido, técnico, para que você possa, se você já souber operar, faça isso, porque talvez isso te ajude na consistência, porque o mercado está conectado. Nenhum ativo, nenhum instrumento de negociação anda sozinho. Isso vai ajudar. No dia que o mercado está lateral para o ativo X, ele pode estar em tendência para o ativo Y, do mercado Y, ok? Então, vamos ter bastante atenção em relação a isso. E isso pode te ajudar a ter consistência no day trading, ok? Sobre os objetivos de lucro, eles também devem ser coerentes
com o tamanho da sua conta, né? Se a sua conta um exemplo, é 1.000 e você quer fazer 1 milhão, a chance que você tem de quebrar a tua conta é grande, né? Porque isso é, em percentual, algo estratosférico. Tem que dimensionar corretamente. Então, são algumas dicas aí que eu trouxe do iniciante ao intermediário, trazendo conceitos básicos, mas no final aí tendo uma conversa mais rica sobre conceitos mais profissionais, ok? Que são super interessantes e todos esses modelos aí de gestão devem ser testados antes. Como eu falei, você pode ter uma conta real que você está fazendo ali suas operaçõezinhas, ok? Mas você vai testar qualquer coisa nova na gestão, vai para a conta demo para testar essa coisa nova. E você vai detectar o que tem que mudar no diário de trade. Então, faça o diário de trade, porque ele vai te dar o norte do que tem que mudar. Tem uma contazinha demo, tem a real e tem a conta demo para fazer esses testezinhos, ok? Validou na demo, manda para a real. E aí, mete, ok? Vai firme, né? Com o foco no seu planejamento. Quanto mais bem planejado você for e quanto mais detalhes tiver o seu planejamento de trade, mais sólido for, o seu emocional vai estar mais sólido, vai estar mais firme, né? Vai estar mais confiante, mas ao mesmo tempo ali humilde a ponto de ficar em alerta para não vacilar na próxima execução nenhuma das suas regras. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Segunda-feira tem a live trading, né? Vai ser no YouTube, aqui no Zoom e no YouTube. E na quarta-feira que vem temos novamente o nosso educacional. Espero que vocês tenham gostado. Foi de coração e até a próxima. Tchau, tchau.